acordou e está aqui, Senhor, sensível à Tua voz. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Seja exortação, seja consolo, seja qual for a palavra que o Senhor tem, mas que nós venhamos guardá-la, Senhor, em nossos corações e que ela seja despertada no momento em que nós precisarmos, Deus, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo já apertou? Pode se sentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na primeira epístola de João, versos 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança cristã. Olha. Eu vou falar um negócio interessante para vocês. Ontem, irmão, eu estava fazendo meus trabalhos lá do curso, aí fui fazer o trabalho de liderança. Primeira página, o que apareceu? A liderança de Jesus. Senac, hein? Falei, meu Deus do céu, eu já entendi o recado de Deus, eu vou ficar na fiação. E é um versículo muito conhecido, eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês. Nós vamos ler do 1 ao 6. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecares, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. E não somente pelos vossos, mas também por os de todo mundo. E nisto sabeis que conhecei-vos, se guardais seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos quem está nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, quando a gente vai pegar o Evangelho de João e a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, o Evangelho, as cartas de João, eles têm uma característica muito forte. A característica da carta de João, das cartas, tanto o Evangelho quanto as 3 cartas, eles estão combatendo pessoas que estão querendo acabar com a doutrina de Cristo. A carta de João, ela é escrita diretamente para os cristãos. O interessante é que quando a gente vai analisar cada carta tem uma perspectiva. Cada uma delas, ela vai trabalhar de uma maneira. O primeiro João, vamos começar falando do Evangelho. O Evangelho, ele tem a visão de combater os gnósticos. Gnosticismo é aquele que acredita que Jesus não vem em corpo, certo? Só em espírito. E ele vai combatendo isso e mostrando que Jesus é a verdade. Na primeira carta de João, ele combate o arianismo, perdão, irmãos, que é a doutrina que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é Deus. Olha que interessante. Na sua segunda carta, ele combate a imoralidade sexual. Na terceira carta, ele fala contra o irmão que não está recebendo os judeus, ele não está sendo hospitaleiro, que os judeus vêm ensinar os gregos como eles devem se comportar na comunhão com Cristo, e ele não quer aceitar. E aí tem 2 personagens principais, que é o Gaia, fala assim: Gaia, você é um presbítero, um homem experiente, um homem de visão. Recebe esse irmão aí. Quando você vai ver o Evangelho de João, ele trabalha uma coisa chamada retórica aplenária, que a retórica aplenária é assim, onde você põe uma ideia e você vai trabalhando ela, você vai desenvolvendo ela e você sempre vai lembrando.
é uma retórica diferente, ela é mais poética. Os livros de João, ele tem uma característica que ele fala do amor de Cristo. João, ele é o pastor levantado para enfrentar as crises da igreja. Só que não é aquele primeiro João que está ali com Jesus. Ali é um João mais experiente, mais velho. E um homem que é levantado para trabalhar as crises da igreja, ele sempre vai ser um bom líder. Sabe por quê? Porque Deus, ele dá a crise para você resolver, para mostrar que você tem capacidade. A gente aqui vai tratar um pouquinho, em alguns versículos, sobre a ideia da liderança de Jesus. Quando você vê esse versículo de João, né, tem muitas pessoas que pregam, ali ela mostra características de líder. Porque João, ele está bem de fora, ele está ali aplicando o que ele aprendeu com Jesus. Porque ser líder, para alguns é fácil. Irmão, é só chegar lá no grupo e vai ser tudo maravilhoso. Vai chegar lá as pessoas, falar assim, Alan, entra. Filho, já vai falar assim, não, o quê? Amanhã nós estávamos com o pastor pedir oração, a gente está junto. Glória! E não é assim, não é. Isso é outra realidade. Você está lidando com pessoas, irmão. Eu aqui, irmão, vou falar um pouquinho sobre a minha tese, né? Eu fiz uma tese voltada à liderança de Jesus e como ele transformava as pessoas. Então, irmão, Jesus, ele trabalhou com alguns tipos de homem. Eu vou falar aqui os temperamentos desses homens, você vai entender. O sanguíneo, eu acho mais fácil de trabalhar, tá? O colérico, eu acho, você é meio melancólico ali, hein, pastor? O pragmático, o melancólico, eu acho mais difícil porque é o meu temperamento. Irmão, o sanguíneo era Pedro. E para cada liderança, para cada pessoa, você tem que dar o que é do seu temperamento. Não adianta você trabalhar uma pessoa dentro do que ela não é. Porque sabe o que vai acontecer? Às vezes você quer forçar alguma coisa com a pessoa e aquilo não é da personalidade dela. Aquilo não é do jeito dela. O sanguíneo, ele é o que mais fala. Ele é o que mais toma a frente. Ele se torna, às vezes, um bom líder. Mas para ele se tornar o melhor líder, ele precisa de uma coisa. Que é o quê? Constância. O sanguíneo não é constante. Ele não é disciplinado. E às vezes você vai falar isso pro sanguíneo, ele vai ficar bravo com você. Só que ele esquece rápido. Não, você não é disciplinado. Não, vai ficar nervoso. E o que você precisa ver? Você precisa mudar a pessoa, porque não é só o temperamento, tem a personalidade. Você precisa chegar lá, analisar. E é difícil. Sabe por quê? Porque nem todos os jovens vão ser líderes. Nem todos vocês vão ser líderes dentro da igreja. Nem todos vocês vão ser líderes dentro da igreja. Mas todos vocês têm responsabilidade de liderança. Sabe por quê? Porque vocês têm família. Vocês têm seus esposos para cuidar. Igual, você às vezes é o mais velho da casa, que nem eu. Meus irmãos tudo me perguntam, irmão. É uma coisa impressionante. Eles me perguntaram até como seria o nome do filho de um deles. Eu falei, filho, é seu filho. Quem tem que escolher o nome? Você escolheu o nome feio? Glória! E eu escolhi o pior para zoar ele. Só que eu não escolhi porque eu falei, ele vai errar o nome. Ele confia muito em mim, não vou fazer isso. Ele dá pro sanguíneo. É difícil. Só que ele é o que perdoa mais fácil. Ele é o que às vezes a pessoa faz mal para ele e ele mesmo não vê. Mas aí, sabe o que você tem que fazer? Tem que ensinar ele a ter constância. Um sanguíneo, ele se dá muito bem com colérico. Por quê? O colérico é constante. É uma coisa impressionante. O colérico, para mim, é o pior, porque eu também tenho esse temperamento. E para mim, na minha juventude, foi muito difícil. Por quê? Porque existem dois tipos de melancólico, se você não sabe. Existe aquele melancólico que, meu Deus, tá dando errado, só chora. E existe aquele que ele é explosivo. E eu sou o pior tipo, eu era explosivo. Porque eu tinha, dentro do meu temperamento, o colérico. Então, o que acontecia? Misturava isso, eu me tornava uma pessoa muito explosiva.
Por isso que na minha vida, quando era mais jovem, eu arrumava muita confusão. Até mesmo quando eu estava na igreja, eu arrumava confusão. Irmão, eu arrumava tanta confusão que me entregaram na mão de pastor. Falou assim, ó, eu acho que o único que vai dar jeito nesse menino é você. Os pastores juntou e falou assim, não, nós temos um pastor que é perfeito para você. Eu fui congregar com o cara porque era um problema. Meu Deus, ó, é bênção demais. Às vezes, o pastor joga uns desses na nossa mão e você fala assim, Senhor, por favor, Senhor, na vida do pastor, tira. Mas ele é difícil porque ele é muito focado no objetivo. E quando você é focado muito no objetivo, você perde as pessoas. Você esquece as pessoas. Para você, só existe um objetivo. Se a maioria do seu temperamento é esse aí, me desculpe. E tem a personalidade. Para o colérico, Deus traz amor. O colérico é Paulo. Ele chega assim e fala assim, ó, de tudo você tem que guardar a fé, guardar a esperança, mas principalmente guardar o amor. Paulo, ele fala de amor de uma maneira não tão linda como João, irmão, porque ninguém fala de amor como João. Você pode esquecer isso, porque ninguém vai falar de amor na Bíblia de uma maneira como João. Mas Paulo, você vê que Deus transformou ele. Ele ama, ele cuida das pessoas. Ele se põe, o objetivo dele é o evangelho, mas ele se põe pelas pessoas, porque as pessoas batem nele, maltratam ele está ali. O colérico, Deus traz amor. Porque o amor pode pegar o pior dele e tornar o melhor. Pro fleumático, ele traz propósito. Sabe por quê? Porque às vezes você fala assim, dos temperamentos, o fleumático, ele só não é mais analítico que o melancólico. Sabe por que o fleumático se envolve em muitas coisas? Ele não se põe em muitas coisas, porque ele sabe que aquilo ali vai dar errado. Dependendo da pessoa que é, até você olhar assim e falar, fulano está lá. Misericórdia, eu já conheço. Ele é analítico. Só que ele deixa de viver muitas coisas. Mas o fleumático da Bíblia é o André. Estou trabalhando nos discípulos porque vamos falar da liderança de Jesus. Deus dá propósito para ele. Quando esse cara tem um propósito, irmão, meu Deus, você não para ele. Ele precisa de alguém para estar aliviando. Geralmente, ele se dá bem com o melancólico e com o colérico. Se der um propósito para esse homem, ninguém vai parar ele. Ele vai ser o melhor que cuida. Ele vai ser a pessoa que você vai poder contar sempre. Ele vai ser, ele dos temperamentos, ele é tão leal quanto melancólico. Ele não volta atrás da sua palavra. Sabe por quê? Porque ele pensou antes. Se você for casado com ele, eu estou lendo controlados pelo Espírito, irmãos. Se você for casado com esse aí, ó, você estourou. Ô glória, Senhor, obrigado. Olha, vocês vão ter uns brigas boas, mas também, ó, eu estou com você, hein? No seu caso você vai falar, eu só não vou morrer agora, mas... E não casa de novo, não. Ele é o equilíbrio. No casamento, ele se dá bom sanguíneo. O melancólico, igual eu falei para vocês, ele, né? Ele é aquele que às vezes ele fica triste, ele guarda muito rancor. Ele é mais vingativo que o colérico. Ele é o pior temperamento para trabalhar. Aí fazendo uma análise rápida dos jovens, né? Que a gente já tem um convívio, a maioria dos jovens é melancólico. Misericórdia. Se pisar no pé deles. Não, pô. Ô pastor! Meu Deus! A gente guarda muita mágoa. Mas nós somos os melhores poetas, né? A gente entende e tem uma visão de vida que poucas pessoas têm. O melancólico é o João. A gente ama demais. Você pode perguntar uma coisa pro melancólico. Às vezes ele vai falar, sim, mas o amor dele por você é verdadeiro. A lealdade dele, se você ganhar, ninguém tira.
Ele é aquele amigo que você pode se afastar dele. Ele vai lembrar de você, vai falar assim, ô Rodrigo, você é meu irmão. Vai meu pastorzão lá. Ele é fiel. Glória a Deus. Mas, às vezes seu desequilíbrio emocional acaba com o seu ministério. Às vezes o desequilíbrio emocional acaba com o seu casamento, acaba com suas amizades. Então o que Deus tem que trazer para esse ano? É o equilíbrio emocional. É interessante que você vê assim, quando você vai fazer uma análise das pessoas, muitas pessoas acham que eu sou traumático, irmão. Só que eu tive que ser pastoreado por Jesus muito tempo da minha vida, porque eu era muito rebelde, porque meus sentimentos, e eu era aquele estourado, e isso, em uma parte da minha vida foi bom, eu gostei muita coisa através disso, só que eu também perdi muita coisa. Jesus, ele foi me pastoreando, eu acabei tendo um jeito mais calmo. Ele me trouxe o equilíbrio emocional que eu precisava. Glória a Deus. E para nós, principalmente eu vou falar do meu temperamento, mas a gente tem que buscar isso de Cristo. Isso é um fruto do Espírito, irmão. Você tem a temperança, o equilíbrio emocional. Na situação de crise, o melancólico ele pode quebrar. Diferente do fleumático, que na situação de crise ele não quebra. Só que ele vai ter as melhores ideias para resolver o problema. Dos líderes, ele é o melhor. Não é porque é meu temperamento, irmãos. A maioria do meu temperamento. É porque é a verdade. Aí a gente vai analisar a carta de João, porque João está enfrentando uma crise. E a crise você joga para quem? O melancólico. Se ele não quebrar, irmão, ele vai resolver. Mas se ele tem Jesus, ele tem equilíbrio. E o equilíbrio não deixa quebrar. Deus é bom. No primeiro versículo, irmão, João, ele está mostrando Jesus como advogado. Versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, tens um advogado fiel, que é Jesus. Irmãos, quando a gente vai pegar a palavra, a etimologia da palavra, a gente vai trabalhar duas palavras com você, uma característica do líder. Primeiro eu vou falar sobre a característica. Advogado. Advogo significa tomar, logado, falar sobre, ou tomar o lugar de uma pessoa ou sobre ela. E a palavra original, que é paracletos. Eu vou trabalhar essas duas palavras com você. Em primeiro lugar, um bom líder, ele toma a frente. Ele não toma o lugar de seu liderado. Ele deixa o liderado fazer. Vamos lá. Ele deixa o liderado fazer. Um bom líder, ele toma a frente da situação. Ele não deixa você se ferir, mas ele deixa você fazer. E às vezes, como um bom melancólico, deixa você quebrar a cara para você aprender que nem todas as coisas são da sua maneira. E quando eu pego essas duas palavras, a raiz dessas palavras tem um significado, que é a característica do líder. Primeira característica, a que eu mais gosto, o líder tem que ser um bom conselheiro. E às vezes a gente é perdido, por quê? Porque a gente não quer receber bons. O líder, ele tem que ter essa característica de ser um bom conselheiro. A primeira palavra, a primeira raiz da palavra é que advogado é ser bom conselheiro. O advogado, ele primeiro, ele nunca vai diretamente com você para o júri. Ele vai te dar um bom conselho, ele vai te aconselhar dentro da lei. Fala, irmão, eu acho que isso é legal para você. Eu acho que isso é negativo. Já vou dar uma pequena prévia da minha liderança. Eu só vou responder aquilo que vocês me perguntam. Se vocês não me perguntarem, mas o dia que tiver que cobrar vocês, eu vou cobrar. Porque você sabe que está precisando e não procurou. Então, ele tem que ser um bom conselheiro. Tem que falar assim, ó, ele tem que criar o próximo. Assim, eu vejo que aquela pessoa, ela tem a visão de liderança.
é aquilo que eu preciso. Todo mundo estranha a minha maneira de pastorear, porque eu pastoreio geralmente a equipe. Eu lidero a equipe, eu tenho coordenador, eu tenho pessoas que pensam para mim. Cada liderança ela vai ser diferente. Mas sabe por que eu utilizo dessa maneira? Porque para você preparar o próximo, ele precisa estar perto de você. E você tem que ser um bom. Isso é um conselho que eu recebi lá atrás da minha caminhada. Você precisa ser constante. Porque o seu temperamento faz você às vezes abandonar as coisas. E tudo que eu começo, eu termino. Mas não estou falando assim, não abandonar as coisas assim. É abandonar a responsabilidade. Vamos trabalhar assim? Falou, você precisa ser mais constante. Porque você não quer responsabilidade. E é verdade. Mas se você for um bom conselheiro, você vai guiar pessoas para marcos altos. Quando a pessoa ela quer receber um bom conselho, ela vai longe, mas a pessoa só vai te procurar em 2 momentos da vida dela: quando ela não tem mais perspectiva, e o segundo momento é quando está tudo destruído. Como você vai aconselhar quando não tem perspectiva, quando está tudo destruído? Me explica. É só Jesus, irmão. O líder, ele instrui. O advogado, ele instrui dentro da lei. Nós, líderes, como paracletos, a gente instrui. Paracletos também é a palavra usada para o Espírito Santo. Ele vai ser o consolador. Ele vai ser aquele. A gente faz o quê? A gente, vamos lá, participação. A gente instrui. Vamos lá, Jesus, a gente faz o quê? Instrui. O instruir, irmão, é em todos os seus âmbitos. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sou um líder. Então você é um pai. Você instrui seu filho corretamente? Se seu filho comete um erro pela sua instrução errada, o sangue do seu filho está sobre a sua mão. Se o liderado meu comete um erro sobre a minha liderança, o erro dele está sobre a minha mão. Mas se eu instruir e ele comete o erro, é porque ele quis. Então, a primeira visão do líder é ele instruir. Mas instruir o quê? Perante a palavra. Não adianta a gente instruir diante da nossa cabeça. Porque se é um problema, quem resolve? É o irmão Alan? Quem acha que eu devo resolver seu problema? Não, você é minha esposa. Isso é obrigação. Tirando a Tamires. Quem acha que eu devo resolver seu problema? Não, você também não pode. Você é meu pastor. Renato, pastor. Ele, não, você é esposa. Não, deixa quieto. Quem tem que resolver seu problema é você, mas eu posso te instruir no melhor caminho. Porque se eu resolver seu problema, o problema se torna... Não, eu vou destruir. Irmão, seu casamento tá assim. E é isso. Estava falando com o pastor, nós estávamos comentando no carro. Quando eu tinha 16 anos, me chamaram para pastorear. Eu pastorei em 1 ano, dos 15 aos 16. Irmão, o primeiro problema que eu fiz resolver na igreja, uma alegria. Foi os irmãos mais velhos comigo, né? Porque você não vai deixar um jovem pastorear sozinho. Só que eu era o pastor da igreja. Sentamos lá, vamos resolver o problema. 2 irmãs. Deve ter pisado no pé da outra. Assembleia de Deus do Ferreira. Irmãos, eu juro para você, eu quase explodi aquele dia. A mãe chegou, sentou lá, os maridos do lado. Falei, irmãos, então, o que está acontecendo? Né? Aquele jeito. Primeiro aconselhamento, a irmã falou, eu estou bravo com ela. Amém, irmão, mas você é cristã, tal, tem que perdoar. Jesus é na sua vida. Amém. Aí, irmã, qual que é o problema? Ela veio com a mesma roupa que eu no culto. Irmão, Acontece não. eu juro pra você, eu falei, Deus do céu. Ô, irmão, eu encontrei ela na rua esses dias, eu falei, bênção, tá lá? Quase que eu falei, e a sopa, tá como? Mas tem que, liberar um. E o marido dela, os maridos assim, os caras, falei, meu Deus. Irmão, juro pra você, eu aconselhar as irmãs, orei pela vida delas, mas no outro dia eu chamei os maridos, falei, irmão, quando for um problema de verdade, você chega.
eu sou uma pessoa ocupada, irmão. Eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família. As pessoas acham que porque você é jovem, você não é ocupado. Eu tenho a igreja, eu estou em 2 igrejas, porque eu estou com meu pastor lá e estou aqui. E a mulher vem por causa de roupa. Amém, mano. Falei, ó irmãos, isso aí é um problema. Mas a gente, marido, não tem muito isso aí? Ah, eu tenho roupa para sair. A irmã tem uma roupa igual a minha. Tem mulher que é só pelo sangue, irmão. Tem homem também. Tem os irmãos que, ó, às vezes, quem precisa tomar a coordenação da sua vida? Eu instruí. Irmã, você tem que ser crente em Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor daquilo que você professa. Terceiro, intercessor. Oh, glória. O interessante da palavra intercessor é o que? Intercessor é aquele que toma o lugar. Ó, fala assim, irmão, o irmão está com a dor, né? Eu aprendi, irmão, que o meu primeiro pastor não foi o pastor Renato, isso aí, foi o pastor Jonas, o cara que eu fui queridamente entregado para ele cuidar de mim, porque ninguém conseguia. Olha! Graças a Deus. Aí eu melhorei, pastor, melhorei. Se fosse antes, você ia me... Tira do mural de membro aí. Pode tirar. Vai lá. É bonzinho. Irmãos, o interessante é você ver, tomar o lugar. A gente vê a dor do outro. Sabe qual que é o nosso problema? Você se preocupa muito com você. E o grupo está morrendo. E você está se preocupando com quem? Seja intercessor um do outro. Jesus foi seu intercessor. Por que você não pode ser intercessor das outras pessoas? Seja intercessor, irmão. A gente está ali, meu. Eu vejo o Naldinho pregando, que eu gostei da palavra do Naldinho. Vão tapar na minha cara, irmão. A maioria das palavras da igreja é, meu, eu estou precisando me converter. No resumo das palavras da nossa igreja, Jesus está mandando a gente se converter de novo. Resumo, glória. E as pessoas estão ficando incisivas aqui. Eu vejo também que não é só o pastor Renilson. Dessa maneira. Ele tá. Pastor, fica tranquilo que já você vai perder o posto. Pastor Renilson é um amor. Não, eu vou falar assim, meu, igual o João, ele abriu uma estrela para a Glória a Deus. Irmão, tem que chegar assim e falar, ô glória. Irmão, pode ser uma palavra dura, irmão. Eu estou precisando receber isso. Às vezes a gente não se põe no nosso lugar. Intercede. Fala, meu, Jennifer vai dirigir hoje o culto. Desce. Irmã, isso aí é uma suposição, tá? Eu vi que você é aqui. Só que na oferta você foi bem. Lucilene, a gente tem que ir. Porque a gente tem que amar e cuidar um do outro. Sabe por quê? Porque isso aqui não é o mundo, isso aqui é a igreja. Nós temos que ter comunhão. Você não precisa ser meu amigo, me levar na tua casa, mas pelo menos você precisa cuidar de mim, orar pela minha vida. Eu tenho uma amizade muito grande com a Eliane e com o Vitor. Se eu for lá na casa da Duda, é porque eu estou privado com a Duda? Não, eu tenho amizade com eles. Só que, se, o pastor Renato também, se eu estou ali, eu vou na sua casa, eu estou intercedendo por sua vida, se tem um problema, irmão, estamos aí, vamos orar junto. Sabe por quê? Porque a oração da igreja tem muito poder. É tomar, irmão, não é fazer juízo, é tomar a dor, mas se você estiver errado, você pode ter certeza que a mão do Senhor vai sobre você. É interceder, irmão. Como que uma pessoa, você vai falar diretamente com o juiz, você pode falar diretamente com o juiz, chegar lá, você pode ir a alguns tribunais, irmão, mas vamos assim, como advogado, só o advogado, ele pode te defender. Ele vai ouvir a sua história, ele vai ver e vai falar, ó Deus, aquele irmão não merece muito não, mas abençoa ele lá. Deus, estamos aqui como igreja. Se eu crescer, você cresce. Se eu vencer, é aquilo que é chorar com os que choram, é alegrar com os que se alegram. É ser intercessor do outro, é cuidar do outro. É fácil quando você está num grupo, né, irmão? E você fala assim, ó, e já liderei vários grupos, irmão, dentro e fora da igreja. Uma vez eu liderei um grupo, tinha 400 pessoas. Já me ofereceram para liderar uma liderança de jovens com 1000 jovens.
Só que eu não conheci, irmão. Como que eu vou saber a necessidade de cada um? Vou lá conversar com ele e falar, aí é rebelde. Porque eu gosto da maneira de pastorear, eu gosto do aula. Eu ensino pessoas dessa maneira. E sabe o que é interessante? Deus só vai te colocar nos lugares quando Ele te preparar antes. Cada liderança vai ser diferente, mas você vai ter já uma perspectiva. Ele é intercessor. Ele cuida das partes. O intercessor é tomar o lugar. Falar assim, irmão, eu vou orar por você. Eu não gosto de você, mas eu vou orar por você. Tem irmão que fala assim. O mais importante do líder, o concílio das partes. Oh, irmão, Jesus faz isso. Às vezes o líder tem que ser o conciliador do grupo, né? Tem os irmãos polêmicos. Eu liderava jovens uma vez, o irmão jogou uma polêmica lá, né? Aí eu fui calmamente conversar com ele, quando ele se converter. Assim, tem que ler a Bíblia, não pode fazer um negócio disso. Como várias vezes também, em liderança, eu entrei em confronto e veio pessoas aconselhar. Teve uma vez, irmão, que eu fiquei tão bravo com o irmão que ficava postando os negócios na igreja lá. E ele falava, fulano falou que você não sabe cuidar do mar, não sei o quê. Que eu estourei no grupo dos evangelistas. Meu pastor chegou, vou utilizar a frase, ele me bateu, né? Porque eu tinha feito uma coisa errada, porque ele é o pastor da igreja, ele que faz o conselho das partes. Fala, irmão, a igreja está em dificuldade, a igreja é escura, tal. Depois que pintaram os pés de branco ficou melhor. Mas esse irmão ficava tanto no meu ouvido que eu acabei estourando. Era uma época que eu não queria ser muito crente, né? E acabei estourando. Eu explodi com o irmão também, errado. Eu tenho que trazer o concílio. Eu tenho que trazer o concílio do quê? Você tem alguma coisa contra o outro, tem que falar, por que você tem isso? Às vezes seu ponto até é verdadeiro, mas eu tenho que arrumar um consenso entre os dois. Às vezes seu ponto está certo, mas porque você se estourou, porque você explodiu, porque você quer ser o bom, você está errado. Eu tenho que arrumar o concílio. Vai chegar tempo que eu não vou precisar resolver problemas dos jovens. Eles mesmos vão conseguir se organizar. Porque isso é extremamente necessário para você ter uma vida cristã plena. Você tem que ver onde você errou. E até mesmo onde você não errou, você tem que pedir perdão. Você tem que saber cada ponto de vista. Às vezes Deus te tirou de um lugar. Para que você venha ver melhor a visão do outro. Porque é muito fácil eu falar quando eu sou o líder. É muito fácil eu fazer quando eu sou o líder e quando eu não sou. Eu tenho que levar o concílio. Eu tenho que ser o melhor funcionário quando eu não estou na liderança. Eu tenho que ser dentro da igreja o melhor liderado, porque eu não estou na liderança. Às vezes, isso aí vai trabalhar muito dentro de mim. Por quê? Porque Deus quer te conflitar. E a última função do paraquedas é defender. Qual que é a última? Defender. Irmão, depois que você faz tudo isso, e você está vendo que fulano está certo, e está todo mundo contra ele, aí você vai para a defesa. Só que a nossa defesa, como cristão, é diferente. Você vai para o joelho. Você vai para a conciliação das partes. Tudo isso que você faz dentro da defesa, o advogado, ele vai fazer tudo isso antes de te levar à defesa, porque é a última causa. Não tem mais solução. Uma vez, irmão, eu fui buscar muita gente em boca de droga, para ir para o impacto, em bar. Mas teve uma vez, irmão, que foi uma coisa sensacional. O cara ia para o impacto, estava pago. Aí pegaram o carro e levaram ele para a boca. Levaram o cara para a boca, lá dentro do. E falei, cadê fulano? Não estava. Vamos lá de moto. Foi eu e outro irmão, outro doido. Amém. Chegamos lá, os caras tá aqui, ó, com a arma na cabeça dele.
Estava devendo não sei quantos mil de droga. Falei, meu Deus. Falei, Deus do céu. Aí, quem ia morrer? Eu, ele e o outro irmão. Falei, amém, né? Aí eu pensei comigo, falei, vou embora. Porque se envolveu na situação, né? O Espírito Santo me tomou e falou, eu quero ele. Falei, Deus, por que você está fazendo isso? Cheguei lá nos irmãos. Não, me levaram, né? O cara falou, vamos embora. O cara que me levou tinha um conhecimento. Falei, eu vou levar ele embora. Eu falei, meu Deus. E eu, meu irmão, mas eu estava cheio do Espírito. Porque depois eu cheguei lá na igreja e disse, você está passando mal? Eu falei, tô. O cara bateu a arma aqui, ó, e toma. Os caras aqui, ó. Falei, eu vou levar ele. Aí, meu, chegou lá o chefe, né? Falei, nossa, agora que eu vou levar um. O cara falou, é pra deixar ele levar. Falei, glória. Não, o cara tá devendo. Pra deixar ele levar. Eu tava dormindo, alguma coisa me acordou, vai deixar ele levar esse menino aí. Aí o irmão, ele tava de moto. Os três na moto mesmo, irmão, vamos pulando. Bora! Irmão lá! O outro irmão falou, o que aconteceu? Falei, irmão, vamos embora. Não dá pra aqui não. Dá sim, vamos embora. Levando, irmão, abençoado. O Dô tá lá em Minas fazendo a obra. E a glória de Deus. Só que, irmão, eu digo pra você, se Jesus tivesse falado vai lá e busca, tá não, é ficar aí. O cara que bota não era pastor Renilson, não? Ele foi de perua. Não, irmão. O pastor Renilson, se fosse, ele ia comigo. O irmão ficou lá embaixo, cara. Falei, irmão, deixou eu sozinho. Oi, irmão. Segunda parte. Ó, não me chame. Hoje eu tô um pouquinho menos crente. Não me chame para ir na boca buscar ninguém mais, tá? No bar até vou, mas na boca não mais. Essas experiências. Segundo, parte 2. Ele foi a propiciação do nosso pecado. Mas não somente do nosso, mas também de todo mundo. Irmão, o interessante da gente analisar isso, da gente trabalhar duas vertentes. Primeiro, o líder, ele não lidera só para ele, ele lidera, vamos lá, o líder lidera para todos. Eu que tenho que liderar para as pessoas que não gostam de mim também. Quem aqui de vocês me ama? Quem gosta de mim dos jovens? Irmão, tem você não levantou a mão, hein? Peraí, quem é? Escreve aí no caderno, tá, amigo? Escreve aí. Tem que liderar para todo mundo, irmão. Infelizmente, nós temos que liderar para todo mundo, ou felizmente. As pessoas que não gostam de nós, às vezes a gente vai ser uma referência, irmão. Às vezes tem pessoa que vai fazer de tudo para te derrubar, e você vai ser uma referência. Tem um pastor nosso que ele é muito abençoado. Fala, pra mim vocês é uma referência. Fala, glória, pastor, eu te amo. Mas eu sei que pelos bastidores ele fala mal de nós. Eu lembro da igreja dele, me viu na rua, o cara atravessou a rua para não falar comigo. Eu só ia dar a paz do Senhor. Amém, irmão. Mas eu tenho que me dar com o conflito interno também. Eu tenho que liderar para todo mundo. E o conflito vai bater. Vai chegar um momento que você vai agradar uns e desagradar outros. Infelizmente, se eu não tiver dentro de mim o Espírito Santo, se eu não tiver sido guiado por ele, eu sou derrubado. Às vezes, irmão, a igreja tem tanta crise, mas tanta crise, que você não consegue se manter de pé. Teve outra vez, irmão, que eu fui liderar, quase pastor da igreja, os irmãos não queriam assumir. Nosso pastor ficou 6 meses sumido. Os pastores perguntou, e lá na liderança, irmão, era todo dia a gente lá em casa. Esse irmão, eu falei, irmão, não quero sentar no púlpito, deixa eu aqui. Eu cuidei da igreja. Sabe por quê? Porque minha obrigação é liderar para todos. Eu não sou um líder quando o pastor Renato está aqui. Eu sou um líder quando ele não está. Glória! Eu pastoreio quando ele não está. Eu achei interessante, teve um irmão que me falou uma palavra, eu fiz curso de administração eclesiástica, né? Irmão, melhor curso, né? Com a oração dos irmãos eu consegui um desconto, graças a Deus. E
sabe qual foi a primeira coisa que me falaram? Você está fazendo para ser membro da diretoria da igreja? Eu falei, irmão, eu estou fazendo para entender e saber como eles pensam. Sabe por quê? Porque eu sei quando, como a liderança pensa, eu sou um líder melhor. A pessoa não vou fazer porque sobrou a vaga. Às vezes, se Deus quiser abençoar, pode acontecer. Só que nunca faça nada para que as pessoas, elas venham te falar, você fez isso por causa disso. Faça porque você quer. Faça porque você tem um desejo de aprender. Faça pelas pessoas que estão com você. A segunda propiciou, o texto ele mostra como que Jesus fez isso. Ele teve que abrir mão para fazer a propiciação, que é diferente da expiação, não vou entrar nisso, que é um termo teológico, demorar. Ele teve que abrir mão de alguma coisa. E sabe o que é interessante? A gente acha que abriu mão de muita coisa por causa do Evangelho. E a gente vai lá e se coloca no trono. Eu sou o top da liderança do obreiro. Eu sou o melhor dos jovens. O melhor marqueteiro. Eu já me coloquei no trono. Em primeiro lugar, o trono não é seu não, o trono é de Jesus. Por favor. Segundo, você acha que você abriu mão do bastante? Filipenses, não precisa abrir. 2, do 6 a 8. Que, sendo formado de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas antes, essa palavra é forte, aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, ou fazendo-se semelhante aos homens. Jesus abriu mão do seu para ser humano. Meu Deus. Se for ver uma matemática dessa aqui, tem coisa que não existe. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer abrir mão do nosso lugar. Beleza. Então, seu irmão Rodrigo Diácono, ele é líder do evangelismo. Eu sou um evangelista. Tem que falar, Rodrigo, opa, estou à disposição. Eu faço a sabatina, irmão, dos obreiros aqui. Tem uns que estão na minha lista aí já. Eu faço a sabatina dos obreiros. Mas quem que coordena? Meu pastor. Fala aula. Tem que estar. Porque o trono não é meu, o trono é de Jesus. Fiz teologia, eu sou embaçado. Eu tenho que estudar mais. Porque eu preciso ser melhor para a igreja. Jesus, ele abriu mão do seu trono. Você está disposto a abrir mão do que pelo Evangelho? Você está disposto a chegar, mesmo dentro de uma bocada, você enfiar a arma na sua cara? Hoje dá brincadeira, aquele dia eu senti medo. Você está disposto a ir lá buscar um jovem lá, que está caído na vala? O que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão do seu relacionamento? O seu namoro? Está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão do seu emprego? Da sua vida? O que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso trono? Porque nós estamos sentados no trono. Porque se você não abrir mão e você quiser ser um líder, Deus vai fazer você abrir mão. Eu perdi amigos. Eu perdi familiares. Eu perdi oportunidades. Por quê? Porque chega um momento na minha vida que eu tive que abrir mão do meu trono. Vai chegar um momento na sua vida que você tem que abrir mão. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Qual que trono? Você vai ficar sentado no trono? Ou você vai deixar Jesus sentar no trono que é dele? Abre mão. Jesus, ele abriu. Por que você não vai abrir? Às vezes você vai ter que abrir mão da sua arrogância. Às vezes a gente vai ter que ser mais amável. E eu vou falar para você, o Evangelho é maravilhoso, porque os discípulos perguntam para Jesus, e nós que abrimos mão de tudo, vocês terão 100 vezes mais. Aí também ele fala no mesmo Evangelho que aquele que não, eu gosto mais dessa tradução, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, em meu nome,
está fazendo errado. Vai chegar um momento, irmão, que vai balançar aqui. E às vezes não vai sobrar jovem, não vai sobrar obreiro. Pode acontecer aqui, mas pode ter uma certeza. Quem que é verdadeiro vai permanecer. Aquele que abriu mão para estar com você vai estar até o final. Às vezes a gente negou o nosso melhor para estar aqui. Eu conto uma coisa, né? Eu tinha uma oportunidade muito grande, irmão, de ser gestor de 2 estoques lá na empresa. E minha esposa, ela estava naquele período difícil dela. E esse cara falou, abre mão das suas férias e deixa que sua esposa depois cuida. Que a gente te dá. Esses 2 setores, você vai ganhar tanto. Eu falei assim, ó, eu não abro mão do meu casamento. Por Deus, às vezes eu tive que abrir mão. Podia estar ganhando 50 vezes o que eu ganho hoje. Só que eles falaram, me honraram, falaram, nós vamos te deixar aqui. Outra pessoa assumiu meu lugar, assumiu. Mas se fosse para ter de mim, eu não ia precisar abrir mão do meu casamento. E teve muitas coisas que a gente abriu mão por causa de Jesus. Só lembre que você abriu mão. Só lembre que você prometeu para Ele. Terceiro, é o mais interessante. Aí ele está falando que Jesus é. Ele está mostrando Jesus. Agora, para ser bom líder, ele vai mostrar o que a gente tem que fazer. E nisso sabemos que conhecemos os seus, o que conhece. Aquele que diz que conhece e não o guarda ou não pratica. Sabe o que é interessante? Às vezes você vai chegar aqui e você vai aprender muito sobre casais. Às vezes você vai chegar aqui e você vai aprender muito sobre jovens. Às vezes você vai chegar aqui na igreja, eu vou te ensinar muita teologia. Mas você tem que entender uma coisa. O mandamento está em não só aprender, e sim praticar. Irmãos, eu fui sou uma pessoa muito abençoada. Quando eu fui assumir o marketing, o pastor me ofereceu, eu falei, isso é coisa de doido. Mas como era o meu pastor que me ofereceu, na época, não era o pastor Renato, a Sete Renato, eu falei, vamos tentar. Eu fui ver que daqui uns anos, a maior arma da igreja seria isso aqui. Falei, mano, daqui 5 anos, a igreja... 5 não, eu falei 10 anos para ele, daqui 10 anos a igreja só vai ter live. O que aconteceu? Pandemia. E a gente precisou usar o marketing digital. Quem sabia, na época, se deu bem, que nem a gente cresceu. Estou falando que só foi pelo meu fruto. Foi pela dedicação dos irmãos. Muita igreja fechou, porque não tinha conhecimento. Os pastores que me criticavam, falavam assim, você está aprendendo isso aí, você não vai servir de nada. Foi os primeiros a me procurar. Irmão, e me ofereceram foi dinheiro. Ela assim, é tanto. Só que o que acontecia? O culto aqui era quarta, eu vinha quarta e domingo. Eu era do domingo. Era quarta e domingo. Os caras falaram, vai lá gravar o culto na minha igreja domingo. Eu falava, eu tenho a responsabilidade de gravar aqui. Sabe por quê? Porque tudo que eu aprendi foi revertido. Ensinei, mostrei. Só que tem muitos deles que não aprenderam. E quando você não aprende de uma maneira, Deus vai te ensinar de outra. Opa, vou guardar. E o que eu aprendo e eu não pratico, isso também me faz mentiroso. A minha fraqueza é porque eu quero saber tudo. É igual. Você está dando trono para quem? Você quer saber tudo, mas você não é bom em tudo. Você quer saber tudo sobre casais. Beleza, especializa nessa área. Eu, irmão, tomei muito tapa na cara para aprender marketing. Entrei em lugares e conheci pessoas que você nem imagina. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive
que sentar para aprender com pessoas que eu achava que até era menos que eu. Sabe qual é o erro do líder? Você não quer aprender com ninguém. E quando você não quer aprender com ninguém, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Versículo 4. Aquele que guarda e diz que conhece, não pratica, é mentiroso. Aqui versículo 5. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, aqui a palavra que está dizendo é o Logos, e o amor de Deus está nele, verdadeiramente será aperfeiçoado. Nisso conhecemos verdadeiramente. Versículo 5, ele vai dar uma visão geral daquilo que João pregou. Sabe o que é interessante? Quem aqui você acha um bom liderado? Eu me acho um bom liderado. Eu sou o pastor Renato, um bom liderado? Não, você tem que me defender. Ajuda eu a pregar. Aí, ó. Não forcei o pastor a mentir. Não forcei. Tem que me ajudar a pregar, pastor. Você é tão que está pregando que não vai deixar de você pregar. E aí, ó, glória. Irmão, nós seguimos uma visão. Certo? Ele fala aqui da palavra, está falando do próprio Jesus. Você segue uma visão. Às vezes, irmão, vai ter todos aqueles intempéries que eu falei antes. Pode ser que o pastor não te conheça intimamente, você tenha um ou outro, você seja mais melancólico, você seja mais filmático, sua linguagem de amor seja diferente, mas ele vai fazer o melhor para que você permaneça. Se você não abrir mão, às vezes, de como liderança, de uma pessoa que tem uma visão melhor que a sua, para ela liderar, você também está sendo falho. Chega aí, mesma coisa, um dia me perguntaram assim, né? A gente estava na teologia, foi na primeira aula que a gente fez lá no... Eu esqueci o nome do irmão. Rogério. Falaram assim, você está na onde? Eu falei, eu estou indo para teologia. Perguntaram, você está fechado com quem? Eu falei, irmão, eu vou ser sério com você, eu estou com o Renato. Se o Renato sair, eu saio. De onde o Renato ficar, eu permaneço. Falou, mas você vai abrir mão da sua visão por ele? Eu falei, irmão, tem visões que são maiores que minha. Se eu não seguir a visão dele, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou cair. E é isso que eu emprego em todos os meus grupos. Pergunta aí, eu liderei o marketing há quase 2 anos. O que eu falava? A gente tem que respeitar a visão dos pastores e da diretoria. A gente tem que fazer isso com a visão da igreja. Por quê? Porque eu respeito a visão que eu estou. Porque às vezes eu tenho um pensamento que é só eu que pastoreio os jovens. Às vezes eu tenho um pensamento que só eu que sou o líder. Mas eu tenho pessoas por trás de mim que abriram mão de muito mais coisa que eu. Tem pessoas por trás de mim que Jesus pisou um pouquinho mais nelas para que elas pudessem estar na minha frente. E ela não tem a visão igual a minha. Às vezes minha visão está assim, ó. A visão dela é do todo. E eu tenho que abrir mão. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que abrir mão das minhas práticas. Se eu quero servir Jesus, eu tenho que abrir mão do meu ser. Mas eu vou ganhar muito mais lá na frente. O líder, ele tem essa visão. Que às vezes ele tem que abrir mão por um ministério de pessoas maiores. Às vezes, seu grupo não rompeu porque você está muito dentro da sua visão. E tem pessoas que têm uma visão melhor que a sua. Não é na multidão de conselhos que é a sabedoria. Essa palavra é tão forte que até Maquiavel ele cita no livro dele, O Príncipe, que é o meu livro de cabeceira, irmão. Depois da Bíblia é Maquiavel. Né? Não me julgue, eu gosto de uma literatura assim. Ele fala também no livro dele que se você não tiver bons conselheiros, seu reino, eu tenho que conhecer, eu tenho que seguir os bons conselhos. Porque o conselho me traz a totalidade das coisas.
É verdade. Mas eu, como líder, tenho que tomar a direção. Falar, é assim. O último versículo, irmão, ele é autoexplicativo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, isso não é fala de igreja. A gente tem 2 pontos aí que eu vou seguir para você. Eu não preparo liderança para mim. Você nunca vai ver eu como líder preparando vocês para depois, para que quando eu for, ou quando Deus me dá algo melhor, vocês fiquem perdidos. Eu preparo vocês para ser líder. Eu preparo você para trabalhar. Sabe qual que é o maior fracasso de um líder? Né? É quando não tem ninguém para substituir ele. Deus não vai te dar coisa maior se não tem ninguém para substituir, queridão. O maior fracasso de um líder é ele olhar assim e falar, meu, não tem ninguém para me substituir. O segundo ponto é que nós devemos ser exemplo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão olhando nossas pisaduras. Às vezes eu olhar assim, fala assim, nossa, o Alan é um obreiro maravilhoso. Mas com essa história que eu contei aqui, que algumas o pastor Renato sabe, outras não, né? Você não me acharia tão maravilhoso se você não tivesse acompanhado a vida dele de perto. Às vezes eu tive que abrir mão, às vezes eu tive que batalhar, lutar por pessoas que até mesmo eu não acreditava, porque Jesus estava com elas. E o andar é o caminhar junto, é seu exemplo. E seu exemplo é difícil. Eu fico feliz, irmão, porque teve 2 quesitos da igreja, que a igreja, foi unânime em falar lá no questionário sobre mim. E eu fiquei super feliz, falar, você tem uns defeitos, né? Teve os irmãos lá que escreveram os defeitos meus, porque sabia que eu ia ler. Mas, irmão, é normal, irmão. Eu vou pôr aqui, opinião sobre o Alan. Pode colocar aqui, ó. O que tiver lindo e maravilhoso, eu sei que foi minha esposa. O resto, ela vai colocar uns defeitinhos também. Falar, essa carta aqui é da família. Ela escreve seu nome já, tá? Mas o que é isso? Por que eles me veem como exemplo? Sabe por quê? Porque eu me coloquei no lugar onde Deus quis. As pessoas vão te ver como exemplo quando você se colocar no lugar. Interessante, irmão, eu nunca gostei de depender de nada para crescer. Quando as pessoas falaram assim para mim, para ser evangelista, eu nunca queria ser evangelista, né? Mas para ser evangelista, precisa ter no mínimo um mês de teologia. Eu já tinha um bacharel. Eu tinha começado o bacharel. Mas as pessoas falaram para mim assim, que para ser evangelista na igreja, precisava fazer prova, eu tirei as melhores notas. Para ser evangelista na igreja, tem que ter tanto tempo de igreja. Eu fui o melhor. Para ser tal coisa, eu fui o melhor. Sabe por quê? Porque eu nunca gostei de depender de coisas para me prender. Sabe? Porque a gente, como ser humano, arruma desculpa. E para você ser o exemplo, você precisa estar sempre à frente. Felizmente, no mundo que a gente está hoje é assim. Mas a lição mais linda que eu tiro de andar como Jesus é seguir suas pisaduras. Eu não tenho Jesus aqui, eu tenho um relacionamento com Ele. Mas quem eu estou seguindo a pisadura de quem? Pastor Renato está aqui, eu estou. Tem um buraco, ó. Eu estou seguindo a visão dele. Você está esperando as pessoas te chamar para fazer as coisas? Não, irmão. Atitude. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já te deu. Agora você precisa tomar a postura. Pôr os pés onde Jesus pôs. E às vezes a gente não quer. Quem aqui quer fazer? Eu quero às vezes fazer. Né? Mas é dado as maiores coisas e as maiores experiências para aqueles que abriram mão e aqueles que andaram junto. Gostaria de pôr de pé.
você. Irmão, antes de encerrar a pregação, eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente. Marina, Ju e Rodrigo. Rápido, Maria, Ju e Rodrigo. Pode vir aqui. Lucilene. Jonas e Vivi, se puder sair do som, ou se não puder, pede para Vivi vir. Vira de frente à igreja aí. Dedicaram para estar aqui, mas informaram que não poderiam estar, né? Irmãos, eu sou uma pessoa de novos ciclos, sempre. Sempre na minha vida, quando Deus ele quer me tirar da zona do conforto, Ele me coloca em lugares onde eu não queria estar. Não que eu não queria estar com vocês, eu amo todos vocês, né? Isso é um exemplo. Mas eu acredito muito, irmão, na confiança. Irmão, essas pessoas aqui, elas deram o seu melhor para ser, e as que são líderes. Elas batalharam com a força que elas tinham. Então eu quero honrar essas pessoas essa manhã e orar sobre a vida deles. E falar para eles que o que eles fizeram de bom, eu vou continuar. Porque eu acredito nisso. Eu não destruo nada de ninguém. Às vezes é necessário construir em cima, mas o que eles fizeram de bom, eu vou continuar. Glória a Deus. Aqui está a pessoa que vai preparar os futuros jovens. Eu acredito nele também. E eu tenho que ajudar ele. E aqui está a pessoa que vai me ajudar com os jovens juntamente com a minha esposa. Esqueci de chamar também, eles vêm aqui também. Glória a Deus, aleluia. Atitude, mulher, meu. Você está tocando de... Aqui está as pessoas juntamente com a Carla e com o Pedro. Irmãos, para a gente fazer uma boa gestão, a gente tem que preparar o nosso futuro, continuar o que o outro estava construindo bem e trazer coisa nova. Então, gostaria que vocês, a igreja, Danilo também, Danilo, aí ó, não vi você, Varão, Danilo também foi líder de jovens, coloca aqui. Aleluia, Deus. Ó, o bicho está bonitão, hein? Irmãos, eles construíram para mim o que eu estou assumindo hoje. E eu que gostaria que você orasse do fundo do seu coração, como igreja, na comunhão, por esses irmãos. Erga suas mãos, vamos orar. Senhor, eu acredito, Senhor, no ministério de cada um dessas pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, continuar usando eles, Senhor, tremendamente, no Teu poder e na Tua autoridade, Senhor, juntamente, Senhor, com a igreja Ágape. Pai, que nós possamos crescer, Senhor, verdadeiramente. E que, Senhor, o Senhor possa, Senhor, entrar sobre a vida deles e abrir um ministério muito maior. Pai, que as palavras, aquilo que eles têm edificado, que os jovens que eles ganharam, Senhor, em Seu nome, sejam, Senhor, aqui, Senhor, trabalhados a cada dia mais. Pai, eu já oro, Senhor, pelos futuros, Senhor,